Meus senhores, muito boa noite. Bem-vindos. Boa noite. Nesta terça-feira de Carnaval, desde o nosso último comentário, tivemos finalmente o Orçamento do Estado apresentado. Dr. António Vitorino, este é o orçamento possível, mascarado de o melhor orçamento dos últimos 4 anos. Olha, já agora deixe-me começar por recordar que quando toda a gente antevia que ia haver uma luta sem quartel com Bruxelas, que isto iria acabar mal, nós sempre aqui dissemos, tenham calma, que acabará por haver um acordo. São uns apaziguadores. Desculpe lá, não é bem assim, mas de vez em quando, já que ninguém nos dá o crédito, convém nós recordarmos os que andaram todos a correr atrás, a fazer que e acabou por se verificar que há acordo. Não, é um orçamento que concilia, por um lado, o núcleo duro dos compromissos que o Partido Socialista tinha com os partidos à esquerda, aí o PS não se atreveu a tocar, com as exigências do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Repare que o déficit nominal passou de 2,6 na versão inicial para 2,4 numa versão intermédia e acabou em 2,2. Agora, há uma série de medidas que eram importantes, não no acordo com as esquerdas, mas no programa económico do Partido Socialista, que acabaram por não ser concretizadas. Ou são concretizadas gradualmente, penso que também vamos falar nisso, sobre a questão das 35 horas, ou são mais faseadas no tempo, ou então são mesmo postergadas, como é o caso da redução da TSU para os rendimentos até 600 euros, que constituía, obviamente, uma medida emblemática do projeto do PS e que já não coube dentro deste processo de ajustamento orçamental. Isto dito, é óbvio que há aqui um aumento de impostos, sobretudo os impostos indiretos. Nós, depois do chamado Rubicão orçamental que atravessámos em 2013 com os aumentos dos impostos que foram feitos nessa altura, é óbvio que enquanto houver ajustamento das finanças públicas, não vai haver grande margem para reduzir impostos, a não ser que a economia cresça muito. E é aí que está a grande incógnita. Como é que a economia vai crescer este ano? Tendo em linha de conta que o orçamento só vai ser aplicado a partir do dia 1 de abril, vai ter um tempo de aplicação relativamente curto, até que todos estejamos já a discutir o orçamento de 2017. Dr. Santana Lopes, o próprio Primeiro-Ministro já veio admitir que a primeira versão, o esboço do orçamento, era melhor do que aquele com que o Governo, entretanto, se comprometeu. Ainda assim considera que foi uma vitória de António Costa esta negociação com Bruxelas, apesar das cedências? Penso que sim, foi positivo para António Costa e para o Governo. Acho que isso é evidente, que era uma negociação muito difícil e António Costa, de facto, conseguiu fazer uma vez mais, pronto, a expressão quadratura do círculo já está mais do que casta, mas um equilíbrio em cima de um trapézio muito estreitinho. O trapézio que tem de um lado Bruxelas e tem do outro lado as exigências da coligação. Ele, de facto, conseguiu andar em cima do trapézio, para lá e para cá, e sem cair, terminou a prova, como são os exercícios de ginástica, indo para o chão e ficando de pé, e portanto teve uma pontuação, digamos assim, razoável, nesse aspecto, do exercício político. Depois o conteúdo, vamos ver, eu tenho a sensação de que há muitas pessoas em Portugal, apesar de tudo, que preferem a tributação, o aumento dos impostos indiretos, neste momento, um aumento da carga dos impostos diretos. Acha que isso lhes dá mais poder de escolha, por exemplo? De fugir dá mais poder de escolha, aumento? apesar daquela frase do Primeiro-Ministro, que conhecendo razoavelmente, conhece aquele tom de 4 anos de convívio na Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, aqueles conselhos: andem menos de transportes privados e mais transportes públicos, não fumem ou fumem menos, e qual é a outra? Recorram menos ao crédito. Pronto. Essa é mais complicada para algumas famílias e mais pessoas, mas quer dizer, eu sinceramente, e acho que a oposição não devia menosprezar isso, acho que há muita gente em Portugal que gosta agora desta opção. E não há nada pior em política, como na vida em geral, do que estar a falar ao lado da realidade e ignorá-la. Eu já ouvi várias pessoas de várias cores políticas, sei lá, naquelas conversas, em jantares, discussões que há sempre sobre política, dizer bem deste e mal daquele, mas quando chega a hora da verdade, a pessoa diz: não, esta medida eu, por acaso, ou a devolução dos vencimentos, não, mais IRS é que as pessoas não queriam ouvir falar.
E, portanto, apesar de tudo, é evidente que isto é complicado para quem mais? Para as empresas. Mas depois isto é curioso, porque pronto, o PSD teve uma expressão engraçada, o orçamento toma lá, dá cá. Pronto, politicamente tem alguma eficácia, mas, portanto, não toca nos impostos diretos, toca nos indiretos, mas depois beneficia com benefícios para as empresas, passa a redundância, portanto, dá benefícios às empresas como está anunciado, para compensar essa diminuição na competitividade. Pronto, onde é que isto vai parar? Não sabemos, em princípio acabará por ir parar a despesa, mas que será compensada, está feito o exercício, Bruxelas disse, é um exercício muito difícil, o próprio Ministro das Finanças o tem dito, tem que ser acompanhado ao milímetro. E, portanto, a execução, uma boa execução é sempre o segredo de qualquer orçamento. Agora, acho que o país todo manifestamente respirou de alívio, ninguém queria uma crise, acho que nem a oposição, PSD, CDS, o novo Presidente da República ainda não tomou posse, e, portanto, acho que isto para Portugal, apesar de tudo, concordo ou discordo das opções, foi bom. Há depois outra questão que é, na Europa, que está cansada e à beira ainda da deflação, sabia que é sempre muito criticada do aumento do consumo interno, neste momento, contrariando as teses clássicas dos economistas, será ou não boa alguma acentuação dessa vertente para dar um impulso à inflação, ao próprio crescimento da economia, mas por via desse aumento da capacidade de disponibilidade de recursos das famílias. Portanto, acho que não correu mal a António Costa e acho que a própria oposição sabe isso. Eu ouvi o Tia Paulo Portas a dizer num discurso isto é uma opção ideológica, querem devolver tudo de uma vez, e eu percebi que ele a meio deu porque estar a dizer aquilo não era muito aconselhável. Querem devolver os vencimentos às pessoas, os rendimentos, todos de uma vez. E quer dizer, quem está a ouvir, até porque não são todos de uma vez, gosta de facto que lhes devolvam os vencimentos. E, portanto, acho que a oposição tem que ir, e irá de certeza para outro caminho. Já se viu, aliás, no tom do Dr. Passos Coelho e no conteúdo de algumas intervenções, que ele já não está, aquilo que tínhamos falado aqui várias vezes, ele tem que sair do registro anterior, eu acho que ele está a sair. Mas pronto, vai ser uma disputa entre um líder da oposição em novo ciclo com um primeiro-ministro, de facto, que às vezes consegue fazer da derrota iminente ou da queda iminente um salto com um exercício que até sai bem. Isso nos ginastas é bom, não é? Dr. Vitorino, a sua opinião acerca da estratégia que tem sido seguida pela oposição depois de apresentado este orçamento? Vamos ver, eu acho que a questão dos números macroeconómicos deste orçamento deixam alguma margem para nós nos interrogarmos se algumas das críticas da oposição têm total fundamento. Por exemplo, uma das que eu não percebo é que o consumo privado neste orçamento está previsto crescer menos que o consumo privado do ano passado. Portanto, se os nossos políticos da oposição disserem disparate, vão fazer aumentar o consumo privado, como? Espera aí. Então como é que é? Então os números do ano passado davam 2,9% de aumento, os de 2016 dão 2,4%. É só isso que está aqui em causa. Vamos lá ver. Eu acho que é preciso não falhar o alvo. E o alvo, fundamentalmente, aqui são dois, na minha opinião. O primeiro é cumprir as metas com Bruxelas. Esse ponto é um ponto muito importante. Portanto, aquilo que o Pedro dizia, a execução orçamental. Não pode haver derrapagens, não pode haver deslizes e, portanto, o cumprimento dos compromissos é essencial. E há um segundo, muito importante, que é que haja confiança para criar emprego. Porque, obviamente, a grande imagem de marca com que um governo com esta composição do PS apoiado à esquerda se apresentou é a criação de postos de trabalho. Tem margem para isso com as medidas apresentadas? O investimento público. O investimento público é limitado, vê-se nos números macroeconómicos, portanto só pode ser um investimento privado e uma melhor utilização dos fundos europeus, que é um tipo de capacidade que está a cavalo, entre aspas, entre a mobilização de investimentos públicos e privados. Ora, sob esse ponto de vista, vão ter que pedalar muito depressa. Porque os resultados do plano Juncker não são particularmente entusiasmantes, isto é, o número de projetos portugueses que poderiam beneficiar do plano Juncker não é particularmente entusiasmante e é preciso encontrar um conjunto de motivadores para que haja confiança dos investidores alavancando os fundos europeus, isto é, o chamado Horizonte 2020.
Isso o Governo esteve agora muito preocupado com o orçamento, mas a partir do momento em que o orçamento esteja arrumado, perdoe-se uma expressão plebeia, todo o fogo à peça ao investimento para criar emprego, porque um Governo com este perfil será julgado pelos resultados em matéria de emprego. E há, de facto, desconfiança dos investidores? Sente-se isso? Todo este período era difícil gerar confiança em quem investe. Quer investidor estrangeiro, por razões várias, nomeadamente algumas reversões, decisões anteriores, e que o Primeiro-Ministro resolveu assumir. Pronto, já lá vamos ao acordo da TAP, julgo eu, não é? Daqui a pouco sim. Mas quer dizer, foi um tempo de incerteza, um tempo de dúvidas, um tempo de muita crispação política que obviamente não gerou confiança. Esta nota que o António fez eu gostava de sublinhar nos fundos europeus. Não vou criticar, não vou falar em atraso, mas não podemos perder tempo na disponibilização dos concursos para as candidaturas aos fundos europeus. Duas áreas, por exemplo, uma área em concreto, a coesão social, a inovação social. Os fundos estão disponíveis, são consideráveis e as candidaturas têm que abrir o mais depressa possível para, de facto, se poder gerar essa dinâmica que ajuda ao crescimento da economia. E pronto, foi este período todo, foi difícil, o Governo não tem muito tempo de instalado, mas agora as coisas têm de começar a sair. Depois, há também a área da reabilitação, de que o Primeiro-Ministro em campanha falou muito e julgo saber que é uma área em que quer de facto apostar bastante com o trabalho conjunto de várias instituições, ou seja, como estávamos a referir o António também há pouco, não se pode perder tempo, que o ano começa tarde este ano. E, portanto, para se cumprir as metas há que trabalhar muito depressa. E os privados estão à espera, muito à espera, de poder... Privados e instituições privadas de solidariedade social e misericórdias estão à espera de poder concorrer a fundos para vários projetos que vão criar emprego, vão gerar dinâmica, vão contribuir para a melhor proteção social e, portanto, não podemos... Na prática, aquilo que gerou polémicas ainda com o governo anterior, entre António Costa e membros do governo anterior sobre os fundos europeus, tenho a certeza que António Costa sabe que essa é uma questão quase... que é muito sensível para ele, porque se falhasse no tempo e no modo de fazer as coisas, seria logo muitíssimo criticado, até pelo interesse nacional, pelo interesse do país. Portanto, essa deve ser uma prioridade para o Governo agora, espero que tenhamos notícias muito em breve, que as coisas estão despachadas a andar e candidaturas abertas, e as pessoas a poderem concorrer e as candidaturas a decidirem-se depois, como é evidente. A verdade é que ainda falta discussão, toda a discussão política deste orçamento. Só vamos ter orçamento a 16 de março, não é? Para Belém. Pois, portanto, o Presidente, o novo, toma posse a 9. Não entrará em vigor, os orçamentos costumam entrar no primeiro dia útil, portanto é o dia 1 de Abril. Dia das mentiras, portanto. Não, forçosamente. Eu casei a 1 de Abril e não, sério? É verdade. É a prova de que não sou supersticioso. Nem eu, nem a minha mulher, aliás. A verdade é que dizia eu que ainda falta a parte da discussão. Tem sido a 2 de Abril, que é o aniversário da Constituição. Da Constituição, exato. Esse já estava ocupado com uma data histórica. Dizia eu que ainda falta toda a discussão em pormenor do documento. Já aqui dissemos várias vezes, já aqui demonstraram que não consideram que haja um foco de tensão com os partidos à esquerda, até porque muitas medidas foram cumpridas nesta proposta de orçamento. Mas, por exemplo, no que toca às 35 horas de trabalho semanais, o Dr. Vitorino há bocado já chamava a atenção para isso. Já ouvimos na última semana António Costa prometer algo que o Ministro das Finanças disse que poderia não ser bem assim. Pode vir daí alguma surpresa de promessas não cumpridas? Eu acho que cada um disse uma parte da verdade e, portanto, foram suficientemente prudentes para ninguém se desmentir a ninguém, mas a verdade é mais complexa do que isso. É a partir de 1 de julho, provavelmente será de facto a partir de 1 de julho. Não é integralmente as 35 horas para toda a gente. É um processo gradual, faseado por setores, que tem dois critérios, tanto quanto eu percebi, de uma entrevista que deu hoje o Secretário de Estado do Orçamento. O primeiro é não haver aumento da despesa, o que significa não haver sobrecarga das horas extraordinárias, decorrentes da redução do horário das 40 para as 35 horas, e em segundo lugar, não ser integralmente aplicada em todos os setores da função pública ao mesmo tempo. Ser
por áreas. Mas, enfim, é uma interpretação minha, não, vale o que vale, é a minha interpretação. Agora, acho que, obviamente, a declaração do Ministro das Finanças é cheia de significado. Quando ele diz, sim, desde que não haja aumento de encargos com o pessoal. O que significa, portanto, que nas contas macroeconómicas deste orçamento não está previsto acréscimo de despesa com o pessoal resultante da redução das 40 para as 35 horas. Acréscimo global, no conjunto da massa, o que não significa que não haja flexibilidade de gestão dentro da massa salarial da função pública. Vamos a ver, ainda não está suficientemente esclarecido. Se isso efetivamente não for para a frente este ano, não será motivo de tensão com os partidos à esquerda? Não sei. Admito que seja, com franqueza. E esta questão das 35 horas, de facto, é muito complicada. Digo até pela instituição que dirijo, que tem áreas muito... Santa Casa tem mais 5 mil trabalhadores, tem um peso significativo de trabalhadores na área da saúde e da ação social. Nessas áreas é muito complicado esta mudança, o que não significa que nós não tenhamos aceito por nós até as 35 horas. Como princípio, já agora, na área da saúde, por exemplo, por causa dos turnos, não tem a ver com horas extraordinárias, não é? Por exemplo, imagine... unidades de cuidados continuados, ou seja, o que for, hospitais, onde há que fazer turnos de 24 horas, diminui, o reflexo orçamental é pesado, é complicado. Portanto, quando o António fala em ir aplicando por áreas, estas áreas, calculo, serão das que não estarão à cabeça para receberem a medida. E sinceramente, acho que não é fácil, não são muitas as áreas em que esta medida não tem reflexo orçamental. E, portanto, temos aqui um bocadinho, eu diria, ouvir agora o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças falarem. Lembro-me de vários Primeiros-Ministros e Ministros das Finanças, nomeadamente Passos Coelho e Vítor Gaspar e outros, quando não diziam os dois exatamente a mesma coisa, mas não era contraditório um com o outro. Assim aconteceu. Pronto, o Ministro das Finanças disse, este ano não entrará. E o Primeiro-Ministro disse, não, entra em 1 de julho, mas afinal é só parte, mas não pode ter aumento da despesa. Porque isto que é, ao fim e ao cabo, é a dificuldade da situação. E, portanto, na prática vão pensando também alto como é que havemos de resolver isto, porque muitas vezes é quase uma impossibilidade lógica chegar a um resultado, que é de facto muito difícil. Mas pronto, as promessas eleitorais também têm disto, e não só promessas eleitorais, algumas são posições de princípio, alguns partidos, e que não querem prescindir delas. Pronto. E margem para outro tipo de medidas também, além dessa? O PCP já anunciou que há aí uma série de medidas que gostaria que fossem discutidas na questão da especialidade do orçamento, manuais escolares gratuitos, por exemplo. Haverá aí alguma margem para incluir essas exigências? Sinceramente, não quero, nem mesmo que... Não consigo pôr para trabalho ao Ministro das Finanças, não é nenhuma discussão, mas acho que não há margem para nada disso, a não ser que se inventem outras compensações. Mas acho, quer dizer, neste momento, para a generalidade das forças políticas, o exercício de elaboração do orçamento tem que estar fechado na prática. Politicamente, socialmente, pronto. As pessoas também têm que arrumar as suas cabeças, as empresas têm que arrumar as suas vidas, as pessoas têm que saber com o que é que contam. Portanto, a incerteza não é boa conselheira e acho que muitas... Pronto, há de haver sempre 2 ou 3 que os partidos já sabem que vão ser recusadas, mas acho que nenhum partido se vai zangar por causa disso, com toda a franqueza. E será sempre nesta lógica de, desde que não aumente os encargos, desde que não aumente o déficit, será sempre nessa lógica? Sim, eu não estou a ver margem de manobra para reabrir qualquer tipo de conversação com Bruxelas nesta fase, depois de ter havido uma aceitação com críticas por parte da Comissão. Esta semana, quinta-feira, o Eurogrupo vai apreciar vamos ver o que é que eles vão dizer. Espera-se que subscrevam a interpretação da Comissão. É natural que alguns dos partidos, não só do apoio ao governo, mas também da oposição, tenham as suas bandeiras, digamos assim. Sim. Tantos têm, na especialidade apresentam. Há umas constituencies que têm que ser satisfeitas. Sim. E depois vai-se lá e diz, vocês viram que nós apresentámos a proposta, hein? Mas é que aqueles salafrários não aprovaram. Sim. Agora, e faz parte do jogo parlamentar. Sublinhar deve ser o facto do déficit não ficar abaixo dos 3%, pelo que disse o Ministro das Finanças, em 2015 seguramente, com Banif ou sem Banif,
e em 2016, pelo que disse o Secretário de Estado do Orçamento, também não haver a certeza. Sim. E isso é politicamente relevante. E, portanto, só haver saída do déficit excessivo, do procedimento de déficit excessivo, em princípio em 2017. E isto é um dado politicamente relevante. Depois é, pronto, para o debate no Parlamento, saber se é melhor ou pior para o país, mas não era o que estava previsto, e o ideal para o país teria sido sair no final de 2015, digamos assim, princípio de 2016. Mas sair o mais depressa possível. O mais depressa possível, Essa é a lógica. como é evidente. Vamos falar de outra negociação de António Costa com o consórcio que venceu a privatização da TAP. Soubemos este fim de semana que o Estado vai passar a deter 50% do capital da empresa. António Costa chegou a anunciar a intenção de querer pelo menos os 51%, não conseguiu. Foi mais um acordo em que, um consenso em que se deu pontos importantes. Se eu há bocado falei em trapézio, eu devia ter falado mais em argolas, se calhar a propósito de exercício de ginástica. Aquele ensaio, depois também tem que sair para o chão e sair bem. Aqui sim é um trapézio. Como é que se chama? A barra olímpica, não é? Andar ali em cima, porque de facto... e o salto para o chão já teve aqui um abano. Uma penalização. Sim, uma penalização. Porque de facto não se atingiram os 51%, que tinha sido proclamado como essencial, portanto, recuperar a maioria do capital da TAP. Mas, mais uma vez, e vamos ver quanto tempo, se é uma legislatura, se é meia, se quanto tempo é que António Costa conseguirá fazer isto, eu diria, António Costa, grave, conseguiu uma solução engenhosa. Ou seja, o Estado não ficou sem maioria, mas também não ficou com maioria, ficou com metade de 50%. Ficando a gestão entregue aos privados. Eu devo dizer que isso considero que é muito importante. Na prática, julgo que Fernando Pinto ainda lá está, o mesmo gestor, não é? Que no meu caso, ainda como Primeiro-Ministro em 2004, tive de decidir que ele já lá está uns bons anos antes, há 15 anos. Há mais. Desde o engenheiro Cravinho, quando era Pronto, portanto, ainda do século passado, já vem do século passado. 98, talvez. E a estabilidade na gestão, imagino que agora voltava a gestão pública com responsabilidades executivas, seria mau. Eu não estou a discutir a questão do Porto ou as opções em concreto, agora, a estabilidade neste novo ciclo da TAP é muito importante e foi muito importante ter continuado a gestão privada, eu diria quase com plenos poderes. O Estado tem alguns poderes, nomeadamente o equivalente a veto em matérias importantes, há gestores não executivos, mas eu diria, pronto, foi um acordo com engenho que salvaguarda algumas preocupações de companhia de bandeira, mas ao mesmo tempo rende-se à eficácia da gestão privada. Portanto, eu diria foi mais uma solução a António Costa, que tem méritos, mas tem interrogações, vamos ver, mas nós somos o último país, julgo eu, aqui desta zona do mundo que tem ainda qualquer coisa parecida com companhia de bandeira. Só que ao mesmo tempo somos um país muito pequeno em dimensão e quer estar presente e precisa estar presente em muita zona do mundo. E nesse aspecto a TAP é uma ajuda. Importante, na minha perspectiva, é que daqui não resulte mais esforço dos contribuintes, que em princípio não pode resultar, e portanto isso julgo que foi, volto a dizer, uma solução com algum engenho. Dr. António Vitorino, a sua opinião sobre este negócio? Deixe-me fazer uma declaração de interesses. O escritório de advogados onde eu trabalho representava o consórcio privado nesta negociação, o consórcio Atlantic Gateway. Portanto, eu vou ter que ser muito cuidadoso naquilo que vou dizer. Mas basicamente estou de acordo. É um encontro a meio caminho. Isto é, o Estado recupera poder estratégico com os 50%. E com presença no Conselho de Administração, metade do Conselho de Administração, e com voto de qualidade do Presidente do Conselho de Administração, que é designado pelo Estado, o Chairman. Os privados mantêm o controle de gestão, a Comissão Executiva, o plano de negócios que tinham apresentado à privatização e que também é subscrito pelo Estado, e há uma partilha do risco financeiro, no sentido de que a renegociação da dívida agora é feita não apenas por conta dos privados, como resultava do modelo anterior, mas passa a ser partilhada 50% para um lado, 50% para o outro, com o Estado. Uma companhia de bandeira gerida pelos privados não é inédito, existe noutras paragens. A questão é saber se exatamente os interesses de uns e de outros estão consolidadamente alinhados ou não. Mas a verdade é que eu acho que esta era uma situação delicada
que foi resolvida aparentemente a contento de uns e de outros, isto é, do Estado e dos privados, não dando origem a um conflito que seria sempre muito prejudicial para a TAP. Isto é, a TAP está numa situação crítica, muito crítica, e este período de negociação já foi suficientemente difícil para aguentar a TAP. Agora o que a TAP precisa é de voltar a levantar voo. Muito se fala sempre, quando falamos desta questão do negócio da TAP, muito se fala no interesse público que a companhia representa. Pelo facto de não ter muito poder de decisão na estratégia da empresa, poderá ainda assim levar avante esse objetivo de concretizar interesse público? É evidente que há serviço público que a TAP tem que prestar e que, em qualquer circunstância, teria que prestar, mesmo que fosse uma empresa completamente privatizada. Designadamente, por exemplo, as ilhas, ou a ligação aos sítios onde há comunidades portuguesas importantes espalhadas pelo mundo. E isso está nas mãos do regulador definir o que é o conteúdo desse serviço público. Depois há uma análise sobre a rentabilidade das rotas. E aqui há dois objetivos, tanto quanto eu consigo perceber, fundamentais. Primeiro, um hub português, um hub em Lisboa, que é muito importante. Não sermos marginalizados como centro difusor de um conjunto vasto de operações aeroportuárias. E depois teremos 3 tipos de mercados. A América Latina e a América do Norte, que é um mercado importante, Brasil e agora os Estados Unidos da América, a África e também a China. A Ásia em geral. Porque uma das características interessantes deste negócio é que exatamente um dos parceiros que é associado a esta operação, não diretamente no consórcio de privatização, mas que está presente na empresa azul, é uma empresa chinesa que, obviamente, é uma empresa de aviação chinesa importante e que alarga os horizontes da operação da TAP para o continente asiático. Nesta perspectiva do serviço público, deixe-me fazer aqui um sublinhado para dar razão àquilo que ouvi da posição do Presidente da Câmara do Porto. Se é obrigação da TAP manter essa presença nesses vários sítios do mundo onde as comunidades portuguesas, nomeadamente os interesses económicos portugueses, falam muito alto, parece-me algo incompreensível que haja cortes em relação àquele que é o serviço prestado à cidade do Porto e, portanto, que seja tratada de um modo radicalmente distinto do que é Lisboa. O Presidente da Câmara do Porto falou até no número de voos que é feito por companhias alemãs, por exemplo, de Munique para o Porto, 4 voos por semana, etc. E foi falando na diminuição do share da TAP naquilo que é o tráfego no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Aí penso que essa dimensão de serviço público, quer dizer, seria um mau começo, compreendendo-se os cortes em algumas rotas, por exemplo, para a Europa Oriental, para outros sítios do mundo, alguns destinos da América Latina, o Panamá, etc., Bogotá, julgo também que foram cortados, mas Porto, obviamente, escuso explicar porque é completamente diferente e acho que a dimensão de serviço público, e mesmo que não haja uma rentabilidade à partida, tem que estar presente, com o devido equilíbrio, mas tem que estar sempre presente. Não faz sentido nenhum acontecer às pessoas do Porto terem que vir apanhar o avião a Lisboa para outras ligações na Europa, nomeadamente, seja qual for o caso. Ou então terem que recorrer a companhias estrangeiras ou low cost. Mas esta é uma posição de princípio. Se alguém me demonstrar que é totalmente irracional o que resulta daquilo que estou a defender, estarei disponível para o retificar. Mas com toda a franqueza, à partida, não compreendo. O Porto tem direito, não vou dizer ao mesmo tratamento, que sim no plano dos princípios, mas com certeza são casos diferentes, mas um tratamento ao respeito equivalente ao de Lisboa, era o que faltava. E poderá o Governo poder alterar isso agora com esta participação? Dificilmente o Estado. Isto ficou entregue à gestão privada, mas os administradores da representação do Estado não estão com certeza impedidos de colocar esta questão no Conselho de Administração, apesar da decisão ser dos privados. Mas eu acho que estes privados também já demonstraram sensibilidade e razoabilidade e capacidade de diálogo e, portanto, acho que saberão também nesta matéria encontrar um equilíbrio. Estou inteiramente convencido disso. Vamos já ao nosso tema desta semana de internacional. A Coreia do Norte anunciou o lançamento de um rocket com um satélite de observação terrestre. Será este mais um ato de provocação ou há aqui razões efetivas para estarmos preocupados com as últimas ações da Coreia do Norte? Eu, sinceramente, enfim, não sendo especialista na matéria, mas penso que a sucessão de acontecimentos, testes
nomeadamente que a Coreia do Norte tem feito, levam a convencer que o fabrico de plutónio, como salientava um relatório da CIA, de facto esteja em curso e que a Coreia do Norte esteja a trabalhar, nomeadamente no desenvolvimento de mísseis de longo alcance, o que, como é evidente, é muitíssimo preocupante. E, portanto, aquilo que se passou no reator de Yongbyon e todas as notícias que vamos ouvindo sobre estes movimentos, acho que são razão para preocupação grande de nós todos, mas acho que o mundo em geral tem estado a reagir bem, mesmo aqueles que tradicionalmente têm tido uma posição de maior cautela por proximidade geográfica em relação à Coreia do Norte. E há um movimento coletivo de censura, ou pelo menos desta vez ninguém se atreve a pôr ostensivamente alguma ficha na defesa, ou como é que se diz, a água na fervura desta matéria da Coreia do Norte. Porque de facto é preocupante e não é só a fingir, nem é só uma provocação. Acho que estão a trabalhar, enfim, como aconteceu com o Irão, noutra dimensão, noutra escala, outros níveis, e, enfim, vamos acreditar que não aconteça já neste momento. Os Estados Unidos, de resto, estão bastante preocupantes, anunciaram já a intenção de colocar um sistema antimíssil na Coreia do Sul. E a China não viu, de resto, isso com muitos bons olhos. É também esse o objetivo da Coreia do Norte, criar aqui essas tensões. A parte mais preocupante é essa. É que até aqui a China tinha um poder de acalmar a Coreia do Norte. E aparentemente é isso que se perdeu. Isto é, a capacidade da China conter os mísseis não guiados, que são hoje já autoridades da Coreia do Norte, desapareceu. E, portanto, as provocações norte-coreanas já não são apenas em relação à Coreia do Sul, ou aos Estados Unidos, ou ao mundo ocidental, são também transgressões perante o seu protetor tradicional, que é a República Popular da China. Exato. E isso torna a situação explosiva, porque nós deixamos de ter sequer alguma capacidade de conter aquilo que se passa na Coreia do Norte, e toda a gente já percebeu que as lideranças da Coreia do Norte são particularmente esdrúxulas, para utilizar uma expressão que não pretende ser ofensiva, mas que faz recear o pior. Portanto, do ponto de vista da paz mundial, não tenho a menor dúvida de que a Coreia do Norte é uma séria ameaça à paz mundial e, nesta conjuntura delicada que estamos a viver, perdemos capacidade de conter a Coreia do Norte. Dr. António Vitorino, Dr. Pedro Santana Lopes, obrigada pelo Obrigado também. Esta edição da noite. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite.